Uma boa noite a todos. Então, para falar das nossas emoções, eu vou contar a história, porque eu gosto muito de contar história. Eu conto história, parece que fica mais fácil da gente compreender as coisas. A minha família é uma família, agora já não é tanto, porque já foram mais da metade, né? Mas minha família é uma família muito grande, muitos primos, muitos tios, muitas emoções fervescentes, assim, aquela agitação e tudo mais. E eu tenho uma tia e uma prima que durante muito tempo conviveram as duas só em casa. E elas conviviam tanto que elas foram se apegando bem uma à outra. E num determinado ponto da nossa existência, que Deus chama de volta, como diz, né? A minha tia já estava com seus 93 anos, né? E aí ela começou a ter uma certa dificuldade de manter a vida no corpo físico. É engraçado isso, né? Vai chegando nos 90, 80 ali, já vai tendo essa dificuldade. E aí a minha tia acabou sofrendo um mal súbito, vamos dizer assim, porque não foi possível, né? Não tinha como a gente verificar o que estava acontecendo naquele momento. E durante esse mal súbito, a minha prima que morava com ela, e que era a pessoa que cuidava, e que era a pessoa que atendia, ela logicamente entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, pediu para que eles viessem. Nós estamos falando da cidade de São Paulo, tá, pessoal? Só para a gente se localizar. Porque às vezes a gente fala São Bento, aqui o Corpo de Bombeiro é do lado, né? Mas São Paulo, nós estamos falando de uma cidade muito grande, em que o Corpo de Bombeiro é dividido, é setorizado, a quantidade de pessoas é bem maior. E aí a minha prima ficou nessa questão de ligar e buscar um atendimento. E ela ligou para o Corpo de Bombeiros, ligou para o SAMU, e tentou um, e tentou outro, e aquilo não se resolvia. Eles não chegavam, eles não atendiam aquela solicitação que estava. A minha tia caída e a minha prima tentando resolver. Ela então ligou para os irmãos dela, pedindo socorro. Olha, a mãe está aqui caída e a ambulância não chega. Eu não sei mais o que fazer. Eu estou tão preocupada e me ajude. E aí, então, meu primo foi até a residência delas, ele chegou, bateu, ela atendeu, ela olhou, ai, que bom que vocês chegaram, eu vou prender o cachorro e já volto para atender vocês. E ele ficou aguardando no portão, 15 minutos, e ela não voltava e o cachorro não era preso. E ele falou, mas começaram a chamar, começaram a atender, começaram a buscar por ela, e ela não respondia. Então, meu primo pegou, pulou o muro, entrou para dentro de casa e se deparou com a cena dela caída. Ela havia também desmaiado. E aí o Corpo de Bombeiros chegou, foi prestar o socorro, prestaram primeiro para ela, porque ela era um pouco mais nova que a minha tia, e constataram que ela havia tido um infarto fulminante naquele momento. A minha tia foi socorrida, foi para o hospital. No dia seguinte, também veio a desencarnar. É algo assim que nós olhamos e observamos, parece assim, nossa, mas quanta tristeza. Pois é, foi de uma tristeza muito grande para a nossa família, porque eram pessoas muito queridas da nossa convivência desde a infância, mas para que nós observássemos também o quanto uma emoção pode nos trazer um prejuízo. É com esta intenção que eu trago esse tema das nossas emoções, desta análise que nós devemos fazer de como é que nós nos comportamos diante das situações que nós vamos enfrentar durante a nossa existência. Estamos aqui para um aprendizado. Foi-nos concedido a existência terrena para nosso aprimoramento espiritual,
para que nos melhorássemos, para que nós tivéssemos o domínio do espírito sobre a matéria, para que o espírito se torne um espírito perfeito, que atinja, então, altos modos de existência, altos modos de ação e também, diante de qualquer situação, manter-se confiante no atendimento que está sendo oferecido. Então, para que nós possamos entender esta nossa jornada terrena um pouquinho mais, e para que nós possamos também compreender este que é, muitas vezes, a direção da nossa existência, ou a maneira, ou a nossa característica, como é que se processa isso? Como é que nós nos conduzimos diante disso? E eu tive a oportunidade de assistir um programa que se chama A Vida em Foco, com o Dr. Marcelo Garcia Collin. E ele traz para a gente esse entendimento de emoção. Ele faz uma colocação de que emoção são os produtos da nossa imaginação, do nosso pensamento. É a interpretação do que acontece na nossa vida, dependendo do entendimento que temos. E sentimento, ele vai colocar, que é o padrão desta emoção, o pano de fundo, é a nossa característica, o temperamento comum. Então, como é que é essa questão? Como assim é produto da nossa imaginação? Porque nem sempre a situação que nós observamos é uma situação que está correta essa nossa percepção. Mas ela desperta em nós uma emoção e que faz com que nós tenhamos, então, essa maneira de ser. E conforme o padrão destas emoções que nós vamos tendo, elas vão determinando o nosso sentimento. Vamos entender a minha prima, que era uma pessoa que estava cuidando uma senhora, mas não teve uma percepção com relação à idade avançada da minha tia, a deficiência, a debilidade física que ela tinha, que poderia acontecer algo a qualquer momento, né? E aí, neste sentimento de evitar algo muito natural, porque faltava talvez essa compreensão da naturalidade do nosso desencarne, ela se deixou levar por essa emoção de querer resolver algo que ela não tinha controle. Porque não era ela que detinha esse poder. E assim nós também somos. Nós também nos colocamos na vida, muitas vezes, querendo assumir responsabilidades ou querendo determinar ações ou determinar conduções ou soluções que nós não temos controle. Nós não temos controle e talvez não tenhamos o conhecimento necessário para o entendimento do que está se apresentando. E aí nós vamos, então, nos deixando levar por algo que passa pela nossa cabeça. Quando nós éramos mais jovens, bem mais jovens, no início da nossa encarnação, nós estávamos no quarto escuro e nós ficávamos olhando o escuro e nós ficávamos imaginando que aquela sombra parecia algo ameaçador. E que quando a luz clareava, era só uma toalha jogada em cima de um brinquedo de pelúcia, era só um pano caído ou qualquer coisa assim, uma folha que batia na janela e que fazia um barulho, e nós nos deixávamos levar pela emoção do medo, do desconhecido. E assim nós vamos, na nossa existência, partindo e tendo essas decisões. Então, por isso que a emoção é essa questão que nós imaginamos, mas que talvez não seja real. Que é algo que nós estamos dentro de nós, desta nossa percepção, mas talvez não seja a realidade. Mas as emoções são importantes? Elas nos trazem algo de bom?
Porque muitas vezes nós vamos falar, não, mas tem emoção que a gente não deve ter. Então, eu trouxe algumas das emoções básicas que nós temos, a raiva, o medo, tristeza, tranquilidade, segurança, alegria, elas estão ali colocadas, uma no seu ponto, né, de um ponto ao outro. Quando nós falamos de raiva, muitas pessoas falam assim, raiva não é bom. Não é bom. Claro que a raiva não é bom. No seu extremo ela não é bom. Mas, quando alguém, estamos andando na rua e vemos alguém maltratar uma criança na nossa frente, qual que é o sentimento que nós temos com relação a isso? É um sentimento chamado indignação. O sentimento de indignação é um sentimento baseado na raiva. Então, se nós não tivermos raiva, nós vamos ser indiferentes. Então, o equilíbrio de um ponto e de outro é necessário que nós vaguemos e que entendamos que, claro, o fato de eu sentir indignação não significa que eu devo deixar me levar por aquele sentimento e parta para uma agressão. Porque aí já é o extremo. Mas a indignação que despertou, ela vai fazer com que eu busque uma resolução, ou busque uma ação, e busque algo. Da mesma maneira, a tranquilidade. Como é bom ser aquela pessoa pacífica, tranquila, que tudo pode acontecer à minha volta e nada me abala. Mas, se começar a cair o teto, é necessário que nós utilizemos a nossa energia e não mantenhamos a tranquilidade, porque aí nós colocaremos a nossa vida em risco. Então, é o equilíbrio que nós vamos fazendo diante das situações que nós vamos enfrentando. O medo, mas o medo nos paralisa. O medo é ruim? É. Mas o medo também faz a prevenção. O medo traz aquela prevenção que nós devemos ter. Não que não devemos enfrentá-lo, mas ele vai fazendo com que nós tenhamos o despertar da segurança. De colocarmos a nossa ação de maneira segura. Então nós vamos pontilhando de um lado para o outro, encontrando esse equilíbrio. Tristeza. A tristeza. Nos moveu, mas ela desperta algo muito bom. Porque nos momentos de alegria, aquele momento ele fica muito melhor para nós. Ele traz para nós uma valorização muito grande da conquista da alegria. E aí nós vamos encontrando também o caminho da felicidade. Então, essas emoções que nós vamos administrando na nossa existência é que vai, então, nos dar qual o temperamento que nós devemos ter. Eu sou uma pessoa muito raivosa, eu sou uma pessoa triste demais, porque a tristeza demais, ela acaba nos prejudicando na questão de organismo, ela vai minando as nossas defesas e faz com que nós percamos os momentos de alegria, os momentos em que recebemos as pequenas dádivas no dia a dia. Encontrar o equilíbrio entre um ponto e o outro é nosso objetivo na nossa existência, para que nós saibamos como nos conduzir, como nos devemos agir. O homem se crê dispensado de esforçar-se para se corrigir dos defeitos nos quais se compraz voluntariamente ou que exigiriam muita perseverança. É aquela pessoa que a gente até já virou, como diz, definição. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim.
Somos seres mutantes. Estamos aqui para nos aperfeiçoar. Então, esse pensamento de que eu sou assim mesmo, eu sou muito brava mesmo, e eu sempre vou ser brava, ou vou ser irritada, ou impaciente, ou ansiosa. Opa! Significa que você está desperdiçando a sua existência. Porque nós viemos para nos melhorarmos. Se nós somos muito raivosos, então nós precisamos encontrar esse equilíbrio e aprender que tem que ter uma moderação nessas nossas ações. E que é possível sim nós fazermos uma mudança. Porque eu sou sempre assim, eu vivi assim e você sempre assim, não dá não. Não é essa a proposta. A proposta é de transformação para melhor. É sairmos dessa nossa existência melhor do que nós entramos. Então, quando nós pensamos assim, eu sou assim mesmo, por isso que eu falo o que eu penso. Mas você já percebeu que o que você fala magoa as pessoas? Mas é o meu jeito. Opa! Você vai carregar bastante inimigos. Então, se esforçar para corrigir as nossas imperfeições, os nossos defeitos, para que a gente possa ter uma melhor convivência, estarmos melhores. Muitas pessoas colocam, voltou, que o problema é da parte física. Que isso tudo eu sou assim porque esse meu corpo que Deus me deu me fez pensar, porque veja, meu coração acelera. Mas quem comanda o teu corpo é o espírito que habita nele. Você é o espírito, você não é o corpo. O corpo é a tua vestimenta. Então dizer que você segue aquilo que o teu corpo, é o meu corpo, eu que até não queria ser ansiosa, mas eu sou assim, o meu corpo é ansioso. Sou eu que sou ansiosa. Então é aí que a gente vai também tirando, esclarecendo com relação a isso. O homem que é disforme, então eles vão colocar na questão da deficiência física, não pode se tornar direito, porque o espírito nada tem com isso. Então, aquilo que é do corpo, né? Então, como característica física, dificilmente a gente modifica. A gente até tenta, né? A gente passa uma chapinha, tinta o cabelo, faz uma transformação. Mais que isso não dá. Passou 3 meses, a gente já está de novo do mesmo jeito. Né? E aí, por quê? Porque não se modifica o corpo. Então, aquilo que não está, que está disforme, ou aquilo que é do corpo físico, a gente não consegue mudar, por mais que queira, não consegue. Mas pode modificar o que é do espírito. E as emoções estão relacionadas ao espírito, a esse ser imortal que habita o corpo. Esse ser pode se transformar. Esse ser modifica-se. Então, nós não vamos permanecer da mesma maneira, a menos que não nos esforcemos, a menos que a gente se mantenha e fala, não dá, eu sou assim, então a gente dá desculpas para que as coisas não ocorram. Eu já tentei e não consigo. Mas quanto tentou e quanto efetivamente se deu conta da necessidade de transformação. Então, vai nos orientar, o homem não permanece vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Mas aquele que quer se corrigir sempre o pode. De outra forma, a lei de progresso não existiria para o homem. Então, se nós falarmos assim, é muito difícil, não dá, eu já tentei, é porque falta-nos vontade. A força da vontade transporta montanhas.
Então, nós precisamos ter uma força maior, uma dedicação maior nesta transformação, para que nós realmente possamos fazer uma modificação. Ah, mas a modificação, eu não consigo, parece que não modificou. Já modificou. O primeiro passo é reconhecermos a necessidade da nossa mudança. Isso já é já é um passo. O esforço de nós nos transformarmos também é. A cada vez vai ficando mais fácil a nossa transformação. A evolução não dá saltos, ela não ocorre assim, eu acordei, eu dormi num dia com um propósito e no outro dia eu já estou transformada. Não acontece assim. É no dia a dia, é na luta do dia a dia. Como diz uma construção, tijolo a tijolo. Para que se erga um grande edifício, é necessário a formação da base. E para isso, é necessário que o terreno esteja firme. É necessário fazer toda uma preparação para antes de querer colocar as paredes e o teto. Só se coloca o teto depois que a construção está pronta. Porque se colocar o teto antes, não se tem como construir as paredes. Então, até mesmo nessa transformação, é passo a passo que nós vamos fazendo e modificando. Compreendendo. O conhecimento nos traz essa chave de fortalecimento das nossas decisões. Eu tomo consciência, eu tomo entendimento de como se processa e eu começo a me observar. Detalhe, eu me observo. Porque observar o outro é muito fácil. A menos que você tome por base assim, que aquilo que você encontrar no outro que te incomoda, trabalhe em você porque você tem. Então, se você quer observar o outro, observe ele como, puxa, eu também faço isso. Porque te incomodou. E se está te incomodando, é porque você carrega isso dentro de você. Então, observe a você mesmo. Porque muitas vezes nós vamos encontrar imperfeições nos outros que nós não queremos encontrar em nós. Mas é importante a gente observar também. Mas que a gente olhe dentro, para nós, para cada um. Para que nós possamos fazer essas correções. Porque muitas vezes a gente se esforça, mas não se esforça em todo o potencial que nós poderíamos. Porque se nós nos esforçássemos um pouquinho só, já faríamos grandes transformações. Essa é uma fala de um espírito amigo que vem nos trazer esta questão de que com esforço mínimo nós nos transformamos. E por que será que nós não nos transformamos, então? Por que será que nós estamos muito ainda atrasados? Ou por que é tão difícil? Porque nós ficamos imaginando na dificuldade que seria. Em vez de fazer a transformação, a gente fica pensando, mas se eu me transformar, eu vou ter que arrumar uma outra maneira de agir. Eu vou ter que agir de um outro modo. E como é que será que vai ser esse modo? Como é que será que o que será que as pessoas vão pensar de mim? E eu fico idealizando, mas não me esforço efetivamente. Mas muitas vezes a gente coloca, né? Que eu me transformei, agora eu sou uma nova pessoa. Eu estou aqui para fazer algo muito melhor. E aí vem-nos Lázaro trazer, porque eu fiz questão de trazer o nome dele, porque é uma fala um pouco mais pesadinha, eu vou dizer assim. Porque ele fala assim, o mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração. Que são brandas, contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade,
cuja língua dourada, quando falam face a face, se transmuta em dardo venenoso, envenenado, quando estão por detrás. Não basta que dos lábios gotejem leite e mel, pois o coração nada tem com isso. Ah, hipócritas! Então ele vem nos trazer que muitas vezes a gente faz isso, né? A gente quer ser muito boazinha, a gente quer ser muito contido. Nós temos, chama todo mundo de meu irmãozinho. Mas na realidade, dentro não fez a transformação necessária. Dentro ainda está cheio de sombras que precisam ser clareadas, que precisam vir à luz, que precisam encontrar a luz. Que luz? A luz do Evangelho. A luz dos ensinamentos de Jesus, que vem trazer para a gente essa coisa de sermos irmãos e do que significa sermos irmãos, de como é ser irmão, de olhar para o outro também como eu sou um espírito em evolução, o outro também é. E ele precisa ser incentivado, precisa ser amparado, vai ter dias em que vai estar mais irritado, vai ter dias que vai estar mais triste, vai ter dias que vai estar mais alegre, assim como eu. Então essa questão de nós trabalharmos, mas não trabalharmos da nossa máscara, porque quando nós chegarmos do outro lado não há máscaras, é a realidade. E a realidade que nós vamos ter que enfrentar, de quem somos e de quem não trabalhamos para a melhora. Então, aí eles vêm dizer para a gente: submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento, infeliz. Porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos a sua vontade rebelde no duplo esforço do freio da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Estamos recebendo, e já recebemos há muito tempo, o Evangelho. Recebemos esclarecedores e exemplificadores do Evangelho. A doutrina espírita vem tirar o véu, mostrar, aprofundar, dar esse sentido novo ao que significa vivenciar o amor. E aí nós muitas vezes falamos assim, pois é, vivenciar o amor significa que eu tenho que perdoar. Mas aquele meu irmão, não, aquele que fez aquilo, eu não perdoo nunca. Nunca mais eu vou perdoá-lo. E nós? Quantas vezes será que nós precisamos ser perdoados? Quantas vezes será que nós infringimos a lei divina e nos foi concedido novas chances? Essa questão do orgulho e do egoísmo que vem muitas vezes à frente de nós, nos trazendo essa barreira que impede o nosso aprimoramento e a nossa melhora. Nilceia, mas dói, né? O orgulho dói quando ele é atingido. Ele dói. Ele dói muito. Mas, se nós olharmos que quando nós vivemos pelos ensinamentos de Jesus, a vida se torna melhor. Tudo se torna melhor. A facilidade que nós vamos encontrar no domínio das nossas emoções vai ser muito grande. Mas nós ainda não acreditamos, nós ainda não temos essa certeza. Mas será que é mesmo? É real. Se nós vivermos de acordo com o Evangelho,
nós estaremos melhores. Seremos mais desapegados. Nós seremos muito mais solidários. Nós partilharemos muito mais e quem partilha já começa a ter alegria. Quem pratica a caridade se renova em energia. Mas a gente ainda precisa muito trabalho no domínio do orgulho, no domínio do egoísmo. Porque eles ainda estão muito aflorados em nós. E é por isso que nós ainda nos detemos com relação à nossa transformação. Com relação a essa busca, a esse autoquestionamento, porque aí vai falar, mas eu vou ter que modificar minha maneira de ser. Eu é que vou ter que me modificar. É você. Mas como? Passo a passo. No momento a gente ainda sente aquela... No segunda vez já não vai sentir tanto, já não vai ferver tanto. E aí vai dominando. Até o passo que aquilo já não afeta mais. Mas por que será que é tão ruim esta maneira? Eu ter essa maneira agressiva, esse modo de ser. Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Toda palavra, toda ação, todo pensamento. Nossa, mas como assim o pensamento? Nem pensar? Nem pensar. Todos nós estamos mergulhados em algo que nós chamamos fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é ele que faz essa transmissão e esse ligamento entre nós e aquele nosso ente querido que está no plano espiritual, aquele outro amigo que mora no Japão, aquele outro que está num outro planeta. Nessa transmissão de pensamentos, é o fluido cósmico, o veículo que transmite, que vai levando as energias conforme a minha intenção. Então, quando eu penso naquelas pessoas que eu amo e que eu quero direcionar um carinho, um pensamento positivo, uma intenção de oração, uma intenção para que essa pessoa seja envolvida em energia salutar, automaticamente eu irradio no fluido cósmico universal e esta energia, por ela ser direcionada, ela atinge aquele meu ente querido que está a 800, 1000, 1200 do outro lado do mundo. Ele recebe a minha vibração e ele se melhora. Da mesma maneira que ao irradiar um pensamento negativo, eu também vou imprimir em torno de mim uma energia negativa, porque o fluido cósmico ele é neutro, ele não é nenhuma coisa nenhuma. Então essa irradiação negativa, quando emanada do meu pensamento, vai atingir em cheio aquele outro que está distante. Então toda palavra, pensamento e ação ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. E a lei de amor e de caridade é a lei que rege o nosso universo. E quando eu estou agindo contrário à lei, eu estou me afastando de Deus. E quando eu me afasto de Deus, eu me torno infeliz. Por isso que até mesmo os nossos pensamentos precisam ser observados. Em sua origem, o homem só tem instinto. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações.
Quando instruído, purificado, tem sentimentos, e o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Nós fomos criados simples e ignorantes. Passamos uma etapa da nossa existência aprendendo como é que se processa, como é que as coisas ocorrem, como é que é administrar o organismo, como é que é colocar e administrar esta máquina humana. E com isso nós fomos desenvolvendo as nossas sensações, as nossas maneiras e as nossas características. Aí agora nós precisamos nos tornar mais instruídos e purificados. Ou seja, eu aprendo, eu entendo e coloco em prática. E aí eu vou aperfeiçoando as minhas emoções. E aí eu vou desenvolvendo o sentimento do amor. E o sentimento do amor me propõe caridade, perdão, perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos é colocar a nossa paciência à prova, não é? Olha só, né? Como é que eu vou perdoar aquele que me causa sofrimento? Vamos raciocinar, vamos entender. Nós só passamos por situações necessárias para o nosso aprendizado ou do nosso merecimento. Necessárias para que nós entendamos como é que se processa, como é que é esta questão. Nós desequilibramos em vários momentos da nossa existência espiritual, as energias que precisam ser restabelecidas, reequilibradas. E aí eu vou, então, enfrentando na minha existência de acordo com a minha ação do passado. Nada ocorre na nossa existência que não seja necessário ao nosso aprendizado ou ao nosso merecimento. Então, tudo que me ocorre é porque eu preciso aprender algo com. Está me sendo oferecida uma oportunidade. E aquele que vem trazer o recado é só o mensageiro. Aquele que muitas vezes estou julgando ser o motivo, o instrumento do meu sofrimento, ele na realidade ele é o mensageiro. Que está me trazendo de volta o quê? A energia que eu desequilibrei no passado. E aí ele vem trazer, olha, eu vim aqui trazer para você. E a gente fala, nossa, mas foi esse que está causando tanto mal. Mas quem começou? Quem? Nós começamos. Aí vem dizer assim que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. No início nós vamos atender a esse processo de uma maneira racional, de pensamento, no sentido assim, de algo acontece, tá lá, deixa eu pensar, deixa eu assimilar, eu não posso deixar me levar, eu preciso fazer um controle. Então é racionalmente, então eu vou obedecendo a lei racionalmente. Mas conforme eu vou compreendendo e vou vivenciando, isso vai entrando dentro de mim e isso se torna então um consentimento do coração. E que é muito melhor, que é muito mais leve no agir. Sem o peso, porque daí vai ficar natural. Sem o peso daquele raciocínio, do egoísmo e do orgulho que vem trazer para a gente. Mas como você vai deixar se levar? Vou deixar me levar. Porque essa correção nós vamos fazendo passo a passo. Haroldo Dutra, quem já ouviu falar, é um palestrante espírita de Minas Gerais, juiz. E ele trouxe na palestra dele O Segredo da Reforma Íntima, o roteiro para que nós possamos fazer essas modificações e fazer essa transformação.
Então ele diz assim, glória a Deus nas alturas, ou seja, utilize da prece. A prece é a grande ferramenta que está à nossa disposição. Utilize da prece. Busque a paz. A paz consigo mesmo, a paz com o outro, a paz no teu pensamento, pacifique-se. Busque sempre a conciliação, busque sempre a serenidade e a paz. Não dê vazão para a guerra, para o embate. Se mantenha em paz. E use de boa vontade para com você e de boa vontade para com os outros, porque eles também estão nesta nossa trajetória, nesta nova modalidade, neste caminhar também. Então, da mesma maneira que eu faço a minha correção, o outro também está na mesma proposta. Ele também vem para a existência, para o seu aprimoramento. Ele também vai enfrentar na sua existência os desafios necessários ao restabelecimento da lei. Então eu olho para com ele com uma questão de igualdade e de boa vontade. E desta maneira eu vou conseguindo me transformar e fazer uma modificação com relação a tudo que ocorre de uma maneira equilibrada, sem me deixar levar. Porque quando eu me deixo levar, eu vou fazendo esse minar das minhas energias, eu vou fazendo esse minar, essa deteriorização do meu organismo, eu vou trazendo a dificuldade depois de me reequilibrar. E enfrentando as consequências das minhas ações impensadas. Que muitas vezes elas podem até ser corrigidas, mas e se não der tempo? E se não der tempo de eu corrigir a minha ação com alguém? E se não der tempo de eu dizer que eu perdoei? E se não der tempo? E a existência terminar, e eu me der conta de que eu desperdicei grande parte da minha existência sem fazer aquilo que era a proposta da minha vida. Nós teremos sempre oportunidades de refazer os nossos passos. Mas como ele colocou lá adiante, naquela mensagem, nós o atingiremos no seu orgulho, nós o atingiremos e faremos o chicote, forçaremos a sua vontade rebelde num duplo esforço. Então, aquilo que nós deixamos para depois será com duplo esforço no futuro. Será muito mais difícil. Então, que aproveitemos essa nossa oportunidade para enfrentar todas essas vicissitudes que ocorrem na nossa existência, que são essas modificações, essas mudanças repentinas e que nós não estávamos preparados, mas que são necessárias e que trarão, muitas vezes, a nossa modificação. E para finalizar, eu vim trazer uma frase que é de Jesus. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, enfrentando com equilíbrio e enfrentando com pacificação, com harmonia, se entendendo e se aceitando, mas perdoando e praticando a caridade a cada momento. Que nós sigamos o exemplo de Jesus e busquemos também a nossa transformação sempre.